Neste mês, ocorre o Setembro Dourado, que é uma campanha de conscientização sobre o câncer em crianças e adolescentes. Os tumores nessa faixa etária se comportam de forma diferente, com tendência a crescer mais rápido, mas eles respondem melhor também à quimioterapia. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o médico oncologista pediátrico e presidente do Instituto do Câncer Infantil, o doutor Algemir Bruneto. Doutor, muito boa tarde e obrigado por nos atender neste sábado. Muito boa tarde, Cássio. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer conversar contigo. Bom, doutor, a gente está falando de um assunto muito delicado, né, que acaba afetando, toda a nossa criançada, os adolescentes, mas também é muito importante falar sobre isso para a questão da prevenção. Então, gostaria de perguntar para o senhor quais são as ações que o Instituto do Câncer vem fazendo nessa luta contra doenças, aí, principalmente infanto-juvenis. Verdade, Cássio. Esse mês de setembro é uma oportunidade para se conscientizar a comunidade, né, sobre o câncer infantil. É um movimento de alerta para profissionais da saúde, pais, educadores e a sociedade em geral, desta que é a doença que causa mais óbitos abaixo de 19 anos de idade. Então, temos aí essa oportunidade de divulgar de várias maneiras. A gente sabe hoje que a chance de cura do câncer é grande, desde que o paciente tenha diagnóstico o mais cedo possível e seja tratado num centro especializado. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Instituto Câncer Infantil fez uma parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e nesse mês de setembro estamos, então, divulgando a existência de um programa chamado Teleoncoped. É a telemedicina ajudando os profissionais a fazer encaminhamento na hora certa para o lugar certo. É um 0800, Cássio, que está em pleno funcionamento no estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente está levando para outros estados essa oportunidade. O nosso sonho é que a gente tenha uma rede nacional de hospitais altamente equipados para tratamento do câncer infantil e que tenha esse acesso rápido a uma orientação. Então, o Setembro Dourado nos abre essa janela de oportunidade para que a gente faça esses avanços. E, doutor, os sinais, os sintomas do câncer, principalmente nas crianças e adolescentes, eles são mais sutis aí ou podem ser facilmente confundidos com outras doenças em relação aos adultos? Como é que faz esse diagnóstico? Verdade, muitos dos sintomas do câncer, eles são comuns a outras doenças da infância. Mas a gente chama a atenção daquele sintoma que persiste por um tempo mais prolongado, né? Uma perda de peso acentuada e prolongada, dores de cabeça com vômito, às vezes perda de equilíbrio, que pode sugerir um tumor do sistema nervoso central, a leucemia, que é uma doença a mais frequente, doença maligna da infância, hematomas, sangramentos, palidez. Então, são sintomas. O Instituto Câncer Infantil tem um site que chama ici.org, que qualquer telespectador pode acessar e temos informações que orientam os pais, chamado cartilha de orientação. Preste atenção nos sintomas. E nessa cartilha orienta cada sintoma e ajuda o profissional da saúde, ajuda os pais a ter as informações necessárias, o hospital mais próximo. Então, a gente avança, Cássio, com as novas tecnologias nesse nosso país continental. Temos uma diferença gigante. Eu estive recentemente, por exemplo, no norte do país, onde a situação é bem mais difícil, mas estamos trabalhando junto. Os profissionais, os gestores públicos, a sociedade civil organizada. Cássio, hoje é impressionante, Temos em todos os estados entidades muito fortes que mobilizam as comunidades e ajudam, porque não adianta também ter o maior centro de câncer do mundo se o paciente não chega lá. Então, é importante esse movimento social para apoiar as famílias. Muitos pacientes hoje têm que vir ao sul ou sudeste para o tratamento do câncer, lá da região norte, imagina. Então, nós precisamos reforçar
essas estruturas, temos um movimento nacional importante, e eu acho que o Setembro Dourado nos permite essa oportunidade. Gostaríamos que, em breve, né, o país, né, o Brasil, pudesse se tornar primeiro mundo no combate ao câncer infantil. E, doutor, o que seria mais importante ou se de fato uma coisa depende da outra? O diagnóstico precoce ou um tratamento especializado? As duas coisas, né? Nós temos, por exemplo, assim, hospitais hoje que não têm todos os recursos. E o paciente fica numa fila de espera. Então, não basta que ele tenha a rede básica encaminhando, ele precisa ser encaminhado a um hospital que tenha os recursos para um rápido diagnóstico, para o tratamento mais definido, porque, como tu disseste no início, o câncer infantil tem cura na maioria dos casos, desde que seja atendido num centro especializado. Claro, se por uma questão de regulação o paciente fica em filas de espera desnecessária, a doença vai avançando e ele chega já com doença generalizada, né? Então, nós precisamos sim, né, as duas coisas. Estamos trabalhando muito com os gestores públicos a nível federal. O Ministério da Saúde tem entendido essa demanda que vem da sociedade, né? Imagina, Cássio, que os principais hospitais de câncer infantil só existem no país em função do trabalho da sociedade civil mobilizada, captando recursos, construindo estruturas diferenciadas. Mas agora nós estamos numa nova fase, nós criamos aí com mais de 42 entidades no país uma frente parlamentar de combate ao câncer, foi criada uma lei específica, estamos dialogando com o Ministério da Saúde, com os secretários estaduais, secretários municipais da saúde, pactuando um compromisso do gestor público para que em cada estado tenha um centro especializado, que as crianças possam ter o benefício de receber um tratamento que as crianças do primeiro mundo têm. Nós temos sim, apesar da escassez de recursos, né, nesse nosso país a gente fala todo dia sobre desvio de recursos, problemas de toda ordem. Nós temos que olhar para as crianças e dar para cada uma delas que vai ser um adulto. E quando a gente salva uma criança, a gente salva anos-vida de alguém que vai voltar e devolver para a sociedade parte daquilo que foi importante para o desafio de vencer a doença. Então, é um movimento nacional hoje, e eu agradeço Cássio Zabandi, que tem sido fantástica nesse processo de divulgar as oportunidades, os compromissos dos profissionais, dos políticos, né? Para você ter uma ideia, Cássio, nós tramitamos essa lei com o apoio de 339 parlamentares. Aproveito para agradecer a cada parlamentar que votou a favor e fez com que a gente hoje no Brasil tenha uma lei em que as crianças têm a oportunidade de receber tratamento no dia, ser encaminhado para um hospital especializado e ter a melhor chance. E, doutor, inclusive, até vou entrar numa seara que ainda não tenho conhecimento, não sou pai ainda, mas imagino, quando eu for aí pai de primeira viagem, qualquer tipo de sintoma, alergia, uma sensação ruim, dor, a gente vai ficar muito preocupado porque a gente não tem uma experiência de ter aí mais filhos, né? Mas nesses casos de aparecer algum sintoma, algo mais preocupante, qual a orientação aí que vocês dão para esses casos e qual o papel dos pais nesse sentido, a hora de notar algo diferente com o seu filho? Pois essa questão é fundamental, né? Porque se pode perder tempo. Então, a gente precisa dos pais, a gente precisa dos professores, muitas vezes, que estão no dia a dia com as crianças. Puxa vida, né? Como você disse, pai de primeira viagem ou não, eu tenho 3 filhos, eles 2 são adultos, mas eu me preocupo com cada detalhe da vida deles, né? Imagina uma criança pequena. Então, esse projeto que eu mencionei do Teleoncoped, em parceria com a Secretaria Estadual aqui do Rio Grande do Sul, é um 0800 que eu coloco à disposição. Nós vamos ter um 0800 para o país todo. Mas enquanto não temos, eu ofereço o 0800 do Instituto Câncer Infantil, que é o 0800
511 21 21. Se um pai tem dúvida, liga. Vai ter um profissional, um especialista que vai ajudar a tranquilizar, vai ajudar e encaminhar, dependendo do estado de cada um, o melhor lugar. Então, é um movimento que aos poucos a gente vai construindo, né? Uma oportunidade. Assim, imagina, às vezes a criança tem uma dor óssea prolongada e o paciente acaba sendo encaminhando para um profissional de uma área diferente. Hoje, as filas de consulta para ortopedia, para a especialidade de ortopedia, por exemplo, são quilométricas. E o paciente fica naquela fila enquanto o tumor ósseo fica progredindo. Então, o nosso movimento, Cássio, é de fazer com que a rede básica, lá no posto de saúde, do rincão mais distante do país, ele tenha capacitação. Nós estamos trabalhando com o Ministério da Saúde num curso EAD, curso à distância, para educar profissionais, estudantes de medicina, né, profissionais que atendem no dia a dia do posto, para que ele fique alerta e possa encaminhar para o lugar certo o mais rapidamente possível. Perfeito. Por quê? Porque, Cássio, imagina a gente, numa observação do pai, fazer um diagnóstico precoce e dar quase 100% de chance de cura para uma criança. É uma vida que se salva, são muitas que nós queremos salvar, e assim a gente vai avançando. E é assim que a gente deseja também, viu, doutor? Muito obrigado pela sua participação, falando do assunto tão importante que é o Setembro Dourado. Um bom sábado para o senhor, bom final de semana. Muito obrigado.